Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 ao 13º, de 1 a 13. Jeremias 2. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chibre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Por favor, não feche sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o clamor emocionado de Deus. O clamor emocionado de Deus. Meus irmãos, Jeremias foi chamado para o ministério muito jovem, e ele profetizou durante 40 anos em Jerusalém. Ele foi um profeta absolutamente impopular, solitário no seu trabalho. Naquele tempo, quando ele foi levantado para profetizar, o reino do norte, o reino de Israel, já tinha sido dominado e levado para o cativeiro pela grande Assíria. E o reino do sul, onde estava Jerusalém, onde morava o profeta Jeremias, não aprendeu a lição. E estava em plena decadência, às portas de também ser levado para o cativeiro pela Babilônia. Naquela época o mundo estava em ebulição. A Assíria, a Babilônia, o Egito disputavam
quem seria dono do mundo. Na verdade, a Síria já estava exercendo liderança no mundo por mais de 300 anos. Mas em 607, antes de Cristo, a Síria foi derrotada pela Babilônia. E então, em 605, o Egito foi esmagado na batalha de Carquemes, e a Babilônia tornou-se dona do mundo. Tornou-se dona do mundo. Nessa batalha de Carquemes, quando a Babilônia vence o Egito, passa também por Judá, cerca Jerusalém, e já leva em 606 os primeiros prisioneiros para a Babilônia, dentre eles Daniel. Tempo mais tarde, 10 anos depois, uma outra invasão, em 596. Mas em 586, Nabucodonosor cerca Jerusalém, entrincheira Jerusalém, invade Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém e leva embora o povo para o cativeiro. A Bíblia diz que nesse tempo, Jeremias chora. Jeremias chora porque, na verdade, ele vê o povo se rebelar ainda mais contra Deus, em vez de se arrepender. A tragédia não levou ao arrependimento, a crise não produziu arrependimento. E Jeremias chora. E sabe o que acontece com ele? Ele é perseguido, ele é preso e ele é espancado. E eu gostaria que você, antes de eu entrar na exposição do texto, você pudesse compreender uma espécie de paralelo entre Jeremias e Jesus. Os dois nasceram e cresceram em pequenos povoados, tanto Jeremias quanto Jesus. Jeremias nasceu em Anatote, Jesus Cristo, em Belém da Judeia, mas foi criado em Nazaré. Os habitantes de Anatote rejeitaram Jeremias. Os habitantes de Nazaré rejeitaram Jesus. Se você perceber, os maiores inimigos e opositores ao ministério de Jeremias foram os líderes de Israel. Os maiores inimigos e opositores de Jesus foram os líderes religiosos também de Israel. Jeremias ataca o povo no que concerne a sua fé supersticiosa no templo. Porque o povo pensava assim: enquanto o templo de Jerusalém estiver aqui, nós estaremos seguros. E eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, apenas para permanecerem nos seus pecados. Pois Jesus Cristo invade, entra em Jerusalém, vira as mesas, expulsa os cambistas, pega o chicote e espanta os animais. E diz: vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores, e esta casa é casa de oração para todos os povos. Se você perceber, Jeremias e Jesus choraram sobre Jerusalém. Jeremias chega a dizer que ele ora assim: oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fontes de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. E Jesus também sobre Jerusalém diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha junto os seus filhotes, mas tu não o quiseste. E ele chora também sobre a cidade de Jerusalém. Tanto Jeremias quanto Jesus sabiam que a palavra final de Deus ao seu povo não era uma palavra de juízo, mas uma palavra de graça e misericórdia. É Jeremias quem fala de uma nova aliança, quando Deus iria imprimir a sua lei no nosso coração, ia pegar o nosso coração de carne, ia nos dar um coração de pedra e nos dar um coração de carne. E é Jesus que, na instituição da ceia, inaugura esta nova aliança em seu sangue. As semelhanças são tamanhas, meus irmãos, que quando Jesus veio ao mundo,
E ele perguntou para os seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Tamanha semelhança entre eles. Mas notem vocês que o texto que nós lemos é a primeira mensagem de Jeremias ao povo. Que mensagem é essa? Gostaria que você atentasse então para essa mensagem. A primeira verdade que Jeremias enfatiza é a saudade de Deus. Confira aí comigo os versos 1 a 3. Você já parou para pensar que Deus tem saudade? Que Deus sente saudade do seu povo? Que Deus se lembra daquele tempo que você andava com Ele? E eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, Deus sente saudade dos tempos áureos de afeição do seu povo por Ele. Veja comigo aí o verso 2. Lembro-me de ti, da tua afeição. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus se lembra daquele tempo, quando você nasceu de novo, que você era entusiasmado com Deus, você tinha prazer em Deus. Vir ao culto não era um peso, era um prazer. Adorar a Deus era o deleite do seu coração. Andar com Deus era a coisa mais deliciosa da sua alma. Ler a Bíblia era algo que trazia prazer, deleite para o seu coração aquecia. Buscar a Deus em oração era aquilo que mais você ansiava e desejava na sua vida. Deus se lembra desse tempo e tem saudades. Eu me lembro de ti, da tua afeição. Segundo lugar, veja comigo, Deus sente saudade dos tempos do seu primeiro amor. Olha o versículo 2 ainda. Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor. Deus se lembra desse tempo. Quando você o amava de todo o seu coração. Quando outras coisas não disputavam a primazia do seu coração. Quando Deus ocupava o primeiro lugar na sua agenda, na sua mente, no seu coração, nos seus projetos de vida, nos alvos da sua existência. Deus se lembra desse tempo. Hoje as coisas às vezes acontecem. Você não deixou de vir à igreja. Você não deixou de participar do culto de manhã, do culto da noite, de ficar para a escola dominical. Você faz isso. Mas às vezes aquele entusiasmo acabou, aquele brilho nos olhos foi embora, aquele coração aquecido não tem mais, aquele primeiro amor já não tem mais eloquência no seu coração, e Deus está sentindo saudade desse tempo. Se você perceber, o povo lá ia ao templo, e eles tinham quase que uma espécie de adoração ao templo, faziam do templo uma espécie até de amuleto espiritual, e eles até idolatravam o templo, mas eles não tinham mais amor ao Deus que estava no templo. Quantas vezes, meus irmãos, nós entramos nessa casa, o coração nosso não arde, não palpita, parece que o tempo está demorando, e quando a gente tem 50 minutos de liturgia, algumas pessoas começam a ficar incomodadas. E o culto bom para algumas pessoas é o culto curto. Quanto mais curto, melhor. Que está com pressa, não é de se deleitar em Deus, de ter prazer em Deus, de amar a palavra de Deus, de desfrutar-se da intimidade de Deus, mas é de se desenvolver o mais rápido possível. Deus se lembra daquele tempo e tem saudade. Veja você, em terceiro lugar, Deus sente saudade daquele tempo que você tinha comunhão com Ele. Olha, quando você, versículo 2 ainda, diz, quando eras jovem do teu amor, quando noiva. Pensa comigo da igreja como noiva de Deus. O que é uma noiva? Ela tem prazer de ficar com o seu noivo. Ela tem prazer de conversar com o seu noivo. Ela tem prazer de estar perto do seu noivo. Ela tem prazer de partilhar o seu coração com o seu noivo. Ela tem prazer de se preparar para o seu noivo. Agora vamos parar para pensar um pouquinho aqui, irmãos. Temos nós nos preparado para nos encontrarmos com Deus?
Temos nós nos preparado para vir à igreja? Temos nós em casa no domingo, que coisa boa, nós estamos nos preparando para estar na casa de Deus, com o povo de Deus, para adorar a Deus, e este momento é o momento mais aguardado da nossa vida, do nosso tempo, do nosso calendário, da nossa agenda. Temos nós sido esta noiva do Cordeiro de Deus, que tem pressa em encontrar com Ele, que tem prazer em encontrar com Ele, que se deleita em encontrar-se com Ele, e de falar com Ele, e de adorá-lo, e de elogiá-lo, e de enaltecê-lo, e de glorificá-lo. Quarto lugar, Deus sente saudade daquele tempo em que você o seguia no deserto. Olha o verso 2, de como me seguias no deserto. Sabe o que significa isso? Andar com Deus era aquele tempo de aventura para você. É deserto sim, você não sabe exatamente o caminho certo para seguir, você não sabe certo como é que vai ser a provisão, você não sabe certo o lugar de descansar, você não sabe certo se vai ter alimento, mas você está andando com Deus, e a presença de Deus basta a você, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, a água que brota da rocha, o maná que cai do céu, a sandália que não envelhece nos pés, a roupa que não fica puída no seu corpo. Você confia em Deus, você está confiado em Deus, e você caminha com Deus pelo deserto, porque você sabe que Deus é o Deus da sua provisão e proteção. Deus sente saudade desse tempo, quando você confiava nele, quando você esperava nele. Mas mais, Deus tem saudade daquele tempo em que você era consagrado a Ele. Olha o verso 3, então Israel era consagrado ao Senhor. Não havia ninguém disputando o seu coração. Hoje às vezes nós somos a noiva do Cordeiro, mas estamos de olhos em outros amantes. Mas nos enamoramos por outros que nos buscam atrair o coração, nos seduzir a alma. O nosso amor não é focado, exclusivo no amado da nossa alma. E a Bíblia diz que Deus tem saudade daquele tempo em que nós éramos consagrados para Ele, dedicados a Ele, onde Ele ocupava o primeiro lugar, a primazia da nossa vida. Eu pergunto a você, no seu dia a dia, que lugar Jesus ocupa? Nas suas conversas, no seu lazer, nas suas conversas de zap zap, nos e-mails que você manda, nas conversas que você tem, nos contatos que você faz, nos almoços que você tem de negócio, nos seus relacionamentos interpessoais, onde Jesus entra aí, como prioridade da sua vida, e você sendo consagrado a Ele. A Bíblia diz que Deus tem saudade desse tempo. Veja você, que depois dessa saudade de Deus, há um lamento de Deus. Veja agora os versos 4 a 8 comigo. Se você notar o versículo 7, no versículo 7, aliás no versículo 5, Deus está fazendo aqui uma espécie de lamento, Você pode ler o verso 7 comigo, verso 5 comigo? Vamos juntos? Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Então Deus está fazendo uma seguinte queixa, o seguinte lamento aqui: você se afastou de mim. E não estou falando de afastamento físico, o povo está indo na igreja, o povo está indo no templo. Eu estou falando daquele afastamento que você muito bem sabe do que eu estou falando, aí no seu coração. Você vem à igreja, você participa do culto, você canta, você ora, você contribui, você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, você está presente nas reuniões, você participa das programações, mas Deus sabe lá no íntimo, que isso se tornou mecânico, que isso virou um ritual. Deus sabe lá no íntimo que já não tem mais aquele prazer e aquele deleite em Deus, daquela consagração a Deus. E Deus está lamentando: o que é que vocês viram em mim?
O que eu fiz de errado com vocês? Aonde eu errei com vocês? Para vocês me deixarem, para vocês não serem consagrados mais a mim, para vocês não devotarem o coração todo a mim. O que eu fiz? Por que vocês me deixaram desta maneira? Por que vocês estão enamorados por outros amantes que disputam a primazia do coração de vocês? Desta forma, Deus está dizendo que todas as vezes que eu me afasto no coração de Deus, eu estou cometendo uma gravíssima injustiça a esse Deus que me amou, a esse Deus que me libertou, a esse Deus que me remiu, a esse Deus que me transformou, a esse Deus que me abençoou, a esse Deus que me fez filho, que me fez herdeiro. Agora notem comigo, o lamento de Deus revela que o povo de Deus, de forma ingrata, abandonou a Deus a despeito da redenção de Deus. Confira aí comigo o verso de número 6. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Sabe o que significa subir da terra do Egito? Nós éramos escravos. Estávamos debaixo de uma cruel escravidão. Sabe o que significa para nós, igreja de Deus, isso? Nós também éramos escravos. Nós estávamos cativos. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos da carne, nós éramos escravos do diabo, nós estávamos com a coleira com o pescoço na coleira do diabo, e Deus foi lá e nos tirou com mão forte e poderosa. Ele quebrou as nossas algemas, Ele rompeu as nossas cadeias, Ele abriu os portões de ferro que nos mantinham prisioneiros, e Deus nos fez livres. Livres. Se você está em Cristo, você é livre. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você não tem mais escravidão sobre a sua vida. Então por que é que você não está se consagrando ao Senhor, depois dele ter resgatado você? Essa é a queixa de Deus. Segundo lugar, o povo de Deus, de forma ingrata, o abandonou a despeito da proteção de Deus. Olha ainda o versículo 6, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas, de sequidão, de sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual morava homem algum. Sabe o que? Deus protegeu aquele povo, protegeu do calor do dia, protegeu do frio da noite, protegeu das feras, protegeu dos inimigos, protegeu dando sandálias que não eram carcomidas, dando roupas que não eram gastas. Deus protegeu abrindo fontes na rocha, Deus protegeu trazendo maná do céu, Deus protegeu, Deus guardou, Deus guiou. E hoje, e agora, e você e eu? Como Deus tem nos abençoado? Como Deus tem nos guardado? Como Deus tem nos dado vida? Como Deus tem nos dado saúde? Como Deus tem nos dado trabalho? Como Deus tem nos dado prosperidade? Como Deus tem nos dado família? Como Deus tem nos dado a sua provisão? Como Deus tem cuidado de nós e demonstrado a nós o seu favor? E Deus está perguntando, por que vocês não são mais consagrados? Onde eu errei com vocês? O que eu fiz para vocês perderem o primeiro amor? Aquela afeição de noiva? O que eu fiz? Mas notem mais, irmãos, notem mais. O povo de Deus, de forma ingrata, abandonam a Deus a respeito da provisão divina. Olha o verso 7, por favor. Você pode ler o 7 comigo? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. O que Deus fez? Deus deu libertação, Deus deu proteção, Deus deu provisão. Você acha que nós somos um povo abençoado? Somos ou não somos? Quando você chega em casa, tem comida na sua despensa? Quando você abre o seu guarda-roupa, tem roupa lá, com fartura? Você tem mais do que você precisa? Deus tem feito você prosperar? Quantas vezes, meus irmãos, a prosperidade que Deus nos dá
tem sido um dos motivos para nós nos afastarmos dele. Quantas vezes nós abandonamos Deus por causa das dádivas de Deus, e as dádivas de Deus são um substituto ao Deus das dádivas. Quantas vezes nós preferimos os dons de Deus, as dádivas de Deus, os dons bondosos de Deus, ao Deus das dádivas. O conforto, o luxo, o bem-estar, a riqueza, a prosperidade. Deus introduziu o povo na terra, uma terra boa, lá passando, tirou da escravidão, atravessou pelo deserto, introduziu numa terra que produz, que mana leite, que mana mel, que tem prosperidade, que tem bênção, e de repente o povo, em vez de agradecer a Deus, o povo substituiu Deus. E agora, irmãos, depois da saudade de Deus, depois dessas queixas de Deus, vem uma espécie de indignação de Deus. Eu chamo a sua atenção para os versos 9 a 13 agora. Primeiro, o povo de Deus tornou-se infiel, mais infiel do que os pagãos. Olha comigo os versos 10 e 11, por favor. Você pode ler os 10 e 11 comigo? Vamos juntos? Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que deuses não eram. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Sabe o que o profeta está falando em nome de Deus? Olha, meu povo, eu libertei vocês, eu protegi vocês, eu abençoei vocês, eu introduzi vocês numa terra boa, símbolo de salvação. Só que vocês me abandonaram. Agora olha para os povos pagãos. Eles têm muitos deuses, são falsos deuses, são ídolos que eles criaram. E eles são mais fiéis e zelosos em servir a esses ídolos do que vocês são fiéis em me servirem. Já pensou um negócio desse? Quer ver um exemplo? Eu estive ano passado pregando em Portugal, na cidade do Porto, e fui fazer uma visita à cidade de Águeda, próxima de Coimbra. Quando nós estávamos viajando, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, pelo asfalto. E eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam assim, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, a quantos quilômetros elas estão andando? A 200 quilômetros, a 300 quilômetros, a pé. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, vamos pensar em São Paulo? Vamos pensar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vamos pensar na sua família? Vamos pensar na minha família? Vamos pensar no meu coração? Nós temos carro, nós temos ônibus, nós temos metrô, nós temos trem, nós temos táxi, nós temos Uber, nós temos. Quantas vezes você já deixou de vir à igreja? Estava um pouquinho frio. Estava um pouquinho quente. Porque o Corinthians ia jogar. E quando um pagão viaja 300 quilômetros a pé, por causa de um ídolo, ele nos envergonha. Nos envergonha. E Deus está dizendo, olha para o ídolo, olha para o pagão lá. Ele não troca o Deus dele. E vocês estão trocando a sua glória, o Deus vivo, deixando de serem consagrados a Ele. O irmão, um crente não devia deixar de vir ao culto só se estiver doente no hospital. Se estiver meia-meia, ele deve vir, porque Deus pode curá-lo aqui dentro. Sabia? Eu já fui para a igreja muitas vezes, que eu estava praticamente prostrado na cama, e fui, Deus botou a mão sobre mim. Me levantou. Ô meu irmão, em nome de Jesus,
Deus tem saudade daquele tempo, em que você era consagrado a Ele, em que você tinha prazer nele, em que você tinha deleite nele, em que você dizia com alegria, como foi lido aqui hoje, vamos juntos buscar o Senhor. E quando as pessoas olhavam para o entusiasmo, eu quero ir com você, porque sei que Deus está com você, eu vou lá porque lá tem uma bênção maravilhosa, aquele povo é um povo feliz, aquele povo é um povo animado, aquele povo volta da casa de Deus com um brilho no rosto, aquele povo volta diferente, eu quero saber o segredo desse povo, e de repente isso impacta as outras pessoas. Mas eu pergunto a você, se dependesse da sua postura, as pessoas seriam assim, encorajadas a vir à igreja? Você tem feito isso, chamado as pessoas para virem com você? Porque às vezes nem a gente tem vontade de vir, irmãos. E Deus sente saudade daquele tempo. Daquele tempo em que você vinha, que você o buscava, que você o amava, que você tinha uma atitude de noiva com o amado da sua alma. Mas veja ainda, comigo por favor. Segunda coisa que esse povo faz, além do povo tornar-se mais infiel do que os pagãos, o povo de Deus deixou o Senhor a fonte das águas vivas. Olha comigo os versos 12 e 13. Você pode ler comigo, 12 e 13, vamos juntos? Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Só até aqui. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O pecado da igreja é tão escandaloso no céu, que Deus chega a dizer, espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Já pensou nisso? Como é que um anjo de Deus olha para mim? Eu que fui amado, eu que fui escolhido, eu que fui chamado, eu que fui remido, eu que fui santificado, eu que fui justificado, eu que me tornei filho de Deus, eu que me tornei herdeiro de Deus, eu que recebi as primícias do Espírito Santo, eu que tenho meu nome escrito no livro da vida, eu que tenho uma herança muito linda, e agora eu vou lidar com Deus com descuido, com desprezo, e vou olhar para a casa dele e não ter prazer, e olhar para o culto e dizer, que canseira. E Deus não mais palpita no meu coração, e o anjo de lá de cima olha, e as hostes celestiais olham, e ficam escandalizadas, e Deus diz, espantai-vos, horrorizai-vos, ó céus, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro mal, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Irmãos, eu tenho certeza que todos vocês têm noção disso. Não tem plenitude de alegria a não ser na presença de Deus. Não tem. Não tem. Você pode ir para aqui, você pode ir para ali, você pode ter essa experiência, você pode fazer uma viagem, você pode ir num restaurante caro, você pode comprar nas lojas mais chiques, você pode fazer aventura, você pode fazer e acontecer, você pode ocupar os cargos mais importantes de qualquer lugar do mundo, você pode estar no topo da empresa mais poderosa do mundo, você pode fazer e acontecer, você tem plenitude de alegria na presença de Deus. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é a fonte das águas vivas. E note, o que significa isso? O que significa isso? Deus é a fonte da vida. Logo, nossa vida depende dele. Porque o que o texto está querendo dizer para nós é que Deus é melhor para nós do que os seus dons. Não são as dádivas de Deus que são
a fonte da vida, não. É Deus que é. Porque hoje nós queremos ser abençoados, e nós já somos abençoados. Mas toda vez que eu substituo uma dádiva de Deus pelo Deus da dádiva, eu estou abandonando Deus, fonte das águas vivas. Não é uma questão de não ser abençoado. É que nós estamos deixando a fonte, o Deus da bênção. Ele que é a fonte, Ele que é o mais importante, Ele que tem que ser o centro da nossa vida. E o profeta está exatamente pontuando isso. Irmãos amados, já tem sido dito aqui pelo pastor Ival, assim exaustivas vezes, repetidas vezes, avivamento, irmãos, é sede de Deus, é sede de Deus, é sede de Deus, a necessidade da igreja é de Deus, é de Deus, é de Deus. Hoje as pessoas querem coisas, querem cura, as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem emprego, as pessoas querem sucesso, as pessoas querem resultados, e tudo isso Deus dá, mas tudo isso, irmãos, não faz sentido se Deus não é o primeiro, não é a fonte. Deus é a fonte das águas vivas, é a Ele que temos que buscar. Mas em segundo lugar, Deus é a fonte de vida abundante. Note que Deus não é uma cacimba. Deus não é um poço, Deus é uma fonte, fonte de águas vivas. Sabe o que significa isso? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer. Aquilo que o pastor Ival disse agora há pouco, tem hora que buscar a Deus, meu irmão, tem que ser compromisso, daqui a pouco é deleite. Deixa eu dar um desafio para você, se você não tem isso. Reserve um tempo para você fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar. Eu te garanto que no primeiro dia você vai fazer uma longa oração de 5 minutos e não vai ter mais assunto. Te garanto isso. Porque você não fala com estranho por muito tempo. Você não tem assunto. Tem assunto. Mas daqui a pouquinho você vai esperar chegar essa hora. E você vai bater um papo gostoso com Deus. E você vai ter pressa para falar com Deus. Porque o que Ele tem para você é vida abundante. É vida nova todo dia. É água que brota e não vai voltar. É outra nova que brota, é outra nova que brota, é outra nova que brota. É novidade de dia, novidade de vida todo dia. É vida nova todo dia, é vida gostosa todo dia. É comunhão com Ele todo dia, é conhecê-lo todo dia, é glorificá-lo todo dia, é fruí-lo todo dia. É estar na presença dEle todo dia. E você vai passar a eternidade inteira e não vai esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Ele é a fonte das águas vivas. Mas mais, Deus é a fonte de vida pura. Note você que um poço fica lodacento. Se a água fica parada, ela fica poluída. Deus é o único que pode santificar o seu coração. Não é nenhum ritual religioso. É a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é o seu deleite em Deus. Deus é essa fonte que nos satisfaz em todo o tempo e o tempo todo. Mas o texto diz que foram 2 males que o povo cometeu. O primeiro foi abandonar o Deus, abandonar Deus, a fonte das águas vivas. O segundo mal que o povo cometeu foi cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Pensa comigo nessa figura. Pensa comigo. Imagine você um vale. Um vale. Do lado de cá, a fonte brotando. Tudo verde, tudo bonito, tudo frutificando. Do outro lado é um deserto seco, árido. E o povo abandonou as fontes, a fonte das águas vivas está cá no deserto. Com a picareta na mão, cavando. De repente, água, e todo mundo fica feliz e vai beber a água. Mas a cisterna estava rachada e não reteve as águas. Sabe o que significa isso? Tem muita gente buscando experiências.
vivendo de experiência em experiência. E aí ela acha, agora achei, daqui a pouquinho acaba. Igual chiclete, mascou, açúcar acabou, está mastigando borracha. E aí acaba outra. Uma semana não tem graça mais. Aí acaba outra. Perdeu o sentido, perdeu a graça. Deus é a fonte das águas vivas. Deus não te decepciona nunca. Deus satisfaz você sempre. Deus preenche o seu coração todo dia. Deus alegra a sua alma todo dia. Deus dá sentido à sua vida todo dia. Todo dia com Deus é um dia novo, um dia de prazer e de deleite, de crescimento espiritual. E eu quero concluir perguntando para você assim, se Deus é o manancial, por que no seu coração às vezes você perde esse primeiro amor? O que é que Deus fez contra você, para você não ter prazer nele? Lembra da pergunta do profeta Miqueias, lá no capítulo 6, povo meu, que te tenho feito? Responde-me. Por que que você hoje não é um crente cheio do Espírito Santo? Por quê? Por que que hoje você não está cheio da presença de Deus? Por quê? Por que que você não tem uma vida plena de oração? Por quê? Por que que você não tem lido a sua Bíblia com deleite e prazer? Por quê? Por que que você não tem vindo à igreja com regularidade plena? Por quê? Por que que você não tem sido fiel a Deus na devolução dos dízimos? Por quê? Por que que você não adora a Deus com toda a sua alma? Por quê? O que é que Deus fez contra você para você estar zangado com Ele? Indiferente a Ele? Povo meu, que te tenho feito? Responde-me. Pensa comigo no pródigo. Tem tudo em casa, tem o pai, tem o irmão, tem fartura, tem pão com fartura, tem comunhão, tem segurança, tem proteção, mas ele está insatisfeito. Ele está insatisfeito. Ele quer saber o que está do outro lado do mundo, o que está no país distante, o que tem nos prazeres desta vida, o que tem nos prazeres deste mundo, o que é que o mundo tem para oferecer, e as pessoas estão deixando o banquete para roer osso, as pessoas estão deixando a fonte para buscar cisternas rachadas. Será que Deus não satisfaz? Será que Deus não é suficiente? Será que Deus não é pleno para encher a sua vida de alegria, de deleite e de prazer? Eu estava pregando numa igreja há alguns anos e um jovem botou o dedo no meu nariz e disse o seguinte: olha, o senhor está enganado, a juventude é uma só, a juventude passa, se nós não curtirmos a nossa juventude agora, vamos curtir quando? Qual é o problema de um jovem crente ir para boate? Qual é o problema? Qual é o problema de um jovem crente ir para balada? Qual é o problema? Qual é o problema do jovem crente encher a cara? Qual é o problema? No domingo nós estamos na igreja. E daí? A grande pergunta é o seguinte: o que é que essas pessoas não encontraram em Deus que precisam buscar nas fontes rotas? Sabe o que a Bíblia diz? Só na presença de Deus tem plenitude de alegria. O lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus. Se ele for para a boate, ele vai voltar amarrotado. Se ele for para a balada, ele vai, fica lá de madrugada, vai voltar para casa com a cabeça cheia de peso, de culpa, de tristeza, porque quem tem o Espírito Santo não pode ter alegria onde o Espírito Santo não está. Povo meu, que te tenho feito? Sabe, amados, quantas vezes nós estamos substituindo Deus por coisas artificiais? E hoje o desafio é este: se você está com sede, Jesus Cristo disse: venha a mim e beba. Se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele tem vida plena para você. Eu quero concluir pedindo que você veja comigo, por favor, o que Deus diz para o povo no verso 9. Você lê o verso 9 comigo, para nós terminarmos? Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos eu pleitearei. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Eu não vou desistir de vocês. Eu vou continuar insistindo com vocês. Eu vou continuar falando com vocês. Vocês são o meu povo. Eu não abro mão de vocês. Se vocês não querem o tratamento da graça, eu vou ter que tratar com vocês com disciplina. Sabe o que aconteceu com esse povo? Esse povo saiu da sua terra. Esse povo foi levado de Jerusalém. O templo deles foi destruído. E eles passaram 70 anos no amargo cativeiro. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu dele. Se preciso for, Deus vai nos disciplinar para não nos perder. Mas Ele vai continuar falando com a gente. Ele vai continuar insistindo conosco. Eu vou pleitear com vocês. Assim como Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que nesta noite, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus tem saudade de você. Deus anseia por você. Deus quer se deleitar em você como o noivo se deleita da noiva. Deus quer abraçar você. Deus quer beijar você. Deus quer celebrar com você. Deus quer que você experimente as delícias da intimidade, da comunhão com Ele. Hoje é um tempo de restauração, de avivamento para o meu coração. Curva sua fronte, por favor. Feche seus olhos. Portanto, eu ainda pleitearei convosco. Ainda vou continuar insistindo. Vou continuar falando. Para que você volte ao seu primeiro amor. Para que você volte para a presença de Deus. Para que você se lembre daqueles melhores tempos que você tinha prazer em Deus. E aqueles melhores tempos da sua vida, onde ser medidas mínimas do que Deus vai fazer daqui para frente na sua vida. Deus quer nos dar mais uma oportunidade de nós caminharmos com Ele, nos deleitarmos nele. Você quer isso para a sua vida? Você anseia por isso? Se você deseja isso, eu gostaria de orar em seu favor. Queria que você ficasse em pé, onde você está. E eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Ó Deus, aqui nós estamos. Nós somos o teu povo, o povo da tua aliança. E nós estamos aqui, Deus, reconhecidos de que algumas vezes nós fizemos o que o povo de Israel fez lá no passado. Nós fomos libertos, nós fomos protegidos, nós recebemos a tua provisão, nós recebemos salvação, nós recebemos tudo. Mas mesmo assim nós perdemos o entusiasmo, Senhor, o encanto, a alegria, o primeiro amor. Mas nesta noite, Senhor, ouvindo mais uma vez, Tu pleiteares conosco, Tu exortares o nosso coração, Tu falares conosco pela Tua palavra, nós queremos, Deus, Te pedir perdão. Nós queremos Te pedir que Tu nos acolhas nos Teus braços. Nós queremos sair daqui hoje aliançados contigo, para voltarmos ao nosso primeiro amor, para voltarmos
a melhor fase da nossa vida que já tivemos contigo. Ah, meu Deus, tira do nosso caminho aquilo que está nos distraindo, Senhor, aquilo que está disputando o nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus, não permita que os pagãos que não te conhecem sejam mais zelosos em servir aos deuses fabricados do que nós em servir a Ti, o Deus da nossa salvação. Permita, Deus, que a nossa vida tenha tamanha empolgação em Te servir, que as pessoas ao verem isso possam reconhecer e querer conhecer este Deus que nós conhecemos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, não desiste de nós. Volta o Teu rosto para nós. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia e aviva o nosso coração. Aviva a Tua igreja, Senhor. Tu que conheces, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui, Tu que conheces o histórico de vida de cada pessoa que entrou aqui, Tu que conheces o estado espiritual de cada pessoa que está aqui, ó Deus, alcança este coração em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de restauração, uma noite de cura espiritual, uma noite de despertamento espiritual, uma noite em que os céus se fendam e Tu desças para inflamar o nosso coração. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podem assentar, queridos.